principais temas do ano, né? Bom, vamos falar então um pouquinho do governo Lula aqui no Brasil, porque os altos e baixos do governo Lula em 2024, PIB dólar em ascensão, pacote fiscal, G20, extremos climáticos, a cirurgia que ele precisou fazer, internações. Apesar de alguns bons números na economia, como a aceleração na atividade, o presidente termina o ano com o dólar em disparada e também já no para-brisa um risco de inflação. 2024 de Lula também teve dificuldades com o Congresso e é assim que a gente termina o ano, né? Com essa dificuldade com o Congresso Nacional. William Travasso, vamos embora fazer uma avaliação desse 2024 do governo Lula. Bom dia para você. Muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Eu acho que o pior ponto do Lula tá na área da comunicação, né? Do próprio governo. Isso a gente percebeu ao longo do ano, essa dificuldade que o governo tem, né? E essa bateção de cabeça dentro do discurso, né? E da prática, em função de tudo que a gente viu. O governo tem um grande desafio para 2025, que é o mercado apontando para uma alta da inflação, uma desvalorização do real frente ao dólar. E você pode perguntar ao brasileiro, você que está acompanhando a gente agora na Itatiaia, como está a sua vida hoje em função do país que você está vivendo? Qual é a sua avaliação? A percepção que eu tenho é que a gente está vivendo num mundo mais caro, mais difícil, né? E aí, o que me preocupa não é toda a turbulência que o governo enfrentou no ano de 2024, com a chuva no sul, né? Com a crise climática sem precedentes nesse país e com toda essa bateção de cabeça, eu volto a dizer isso, é o que vai acontecer em 2025, porque 2025 é um ano de muito planejamento em função de 2026, a tentativa de repente emplacar um sucessor, né, um Haddad da vida, e no meio dessa disputa política a gente tem que voltar a atenção para a vida do cidadão brasileiro, né? A gente precisa estar atento à parte financeira desse cidadão, a gente precisa estar atento à segurança pública, à saúde, a todos aqueles requisitos básicos para que você tenha uma vida boa nesse país. Mas infelizmente a gente ainda está nessa esfera onde a disputa política, né, entre direita e esquerda, entre nós e eles, esse discurso veio se arrastando e a gente tem que parar, a gente tem que entender o país como nação. Eu não desejo, né, falta de sorte ao Lula. Não, pelo contrário, eu quero que ele consiga emplacar coisas boas para o meu povo, ou para o nosso povo. Mas, infelizmente, esse modelo de governo não é um modelo que me agrada. É um governo que gasta muito, né? Que tem um discurso que está sempre provocando essa polarização e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, talvez nesse 2025 a gente tenha, a população encontre uma outra via que pode apresentar uma solução mais pacífica e mais equilibrada para que a gente consiga criar um novo rumo para o país. E aí, Marcelo da Fonseca, quando você olha no retrovisor para 2024, nesse último dia do ano, como é que você analisa o governo Lula? A gente sabe desses perrengues no trato com o Congresso, a questão econômica, muitos colocam na balança a questão do PIB, desemprego caindo, PIB subindo, mas o dólar disparado, uma questão fiscal muito séria. Quando você coloca na balança, você tira um lado positivo ou negativo disso tudo? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Olha, eu concordo que o presidente termina o ano pior do que ele começou, né? Enfrentando mais dificuldades do que no início do ano se apresentavam. Acho que principalmente pelos erros do próprio governo. Eu vejo que muita gente critica a comunicação, isso é um problema da comunicação. E às vezes a comunicação acaba sendo culpada por erros que na verdade são do governo mesmo. Você não tem na comunicação, no marketing, você não tem como vender uma coisa toda vez quando a coisa não é real, né? Você não tem como vender um produto se ele não tem alguma coisa positiva, né? Se ele não tem alguma coisa para entregar. Então eu acho que a crítica à comunicação, às vezes, ela acaba sendo meio que uma válvula de escape. Eu acho que o governo errou muito em algumas decisões internas, sabe? Eu acho que o presidente Lula, às vezes, ele é obrigado a ouvir muito o PT, ouvi muito a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o ministro Rui Costa, né, da Casa Civil, e deixa de lado alguns aspectos mais técnicos do governo que talvez trariam números melhores. Por exemplo, o ministro Fernando Haddad, que tem tentado, né, fazer um ajuste mesmo que dentro das limitações dele. Só que eu acho que tem alguns aspectos positivos também que o governo pode
colecionar, e aí o presidente Lula pode chamar para ele como avanços, né? A conclusão da reforma tributária é um aspecto importante, mesmo que não seja aquela reforma que todo mundo desejava, é um processo que se arrastou durante muito tempo, né? E aí finalmente o governo conseguiu concluir essa reforma, a gente vai ver o impacto dela nos próximos anos. Eu acho que o governo conseguiu também o retorno da institucionalidade, né? As relações com o Congresso, apesar das turbulências, ela não acontece mais de forma tão raivosa, as brigas são mais sutis, tem um diálogo maior entre governo e Congresso. Então acho que isso também é um avanço. E acho que os números da economia, né, apesar desse preocupante final do ano, tem alguns dados positivos. A gente está chegando no menor índice de desemprego dos últimos, desde 2012, né, desde que o IBGE começou a registrar. Isso é importante. Acho que isso é um dado que vale a pena. O crescimento real da renda do trabalhador também é positivo. Isso impacta também, né, a possibilidade do trabalhador, da população poder consumir. Agora, quando a gente vê o copo meio cheio, meio vazio, a gente não pode deixar de demonstrar preocupação com 2025, porque o presidente termina o ano em baixa, né, com alguns problemas que ele parece não conseguir resolver. Tomara que em 25 essa harmonia presidente, Congresso e Supremo consigam se ajeitar. Inclusive, quero prometer aos ouvintes que amanhã a gente vai falar um pouquinho de 2025 também, já projetando essa história. Mas, Edilene, olhando no retrovisor, o que você avalia aí, o que você traz, o que você espreme desse governo Lula em 2024? Bom dia mais uma vez para você. Bom dia, Júnior, mais uma vez, bom dia aos debatedores. Pois é, esse foi um 2024 em que Lula viajou pouco, mas marcou presença no cenário internacional, aprovou a regulamentação da reforma tributária, que foi um grande avanço que era aguardado no país e que deve surtir efeito nos próximos anos, mas o presidente tem um grande problema pela frente para os próximos 2 anos, principalmente para o ano que vem, que é esse problema relacionado à economia. Essa questão do déficit ser 9% do PIB é uma questão difícil, considerada grave. A alta do dólar também é muito difícil. O que isso vai fazer com o país em 2025? Vai fazer com que o Banco Central tenha que subir os juros para possivelmente conter a inflação. E isso faz com que a população tenha menos acesso ao crédito. Tomar dinheiro emprestado fica mais caro. Se não estão conseguindo comprar casa própria, por exemplo, agora, que era a expectativa de muita gente votando no presidente Lula, vão conseguir com os juros mais altos? A Caixa Econômica Federal já mudou toda a sua estratégia de fornecimento de crédito habitacional. Isso fica mais difícil no ano que vem, quando o crédito estiver mais caro. Quem estiver endividado também passa por uma situação pior, porque paga mais pelo dinheiro que está devendo, porque os juros estão altos. Então, essa é uma questão que vai ser muito difícil para o governo federal, e eu acho que esse é um aspecto que vai ter que ser central nos próximos anos e que o governo não terá facilidade em enfrentá-lo. E se a economia está frágil, o ministro da Fazenda, que é o ministro da Economia, fica frágil, e com isso fica frágil também o possível sucessor do presidente Lula. Então, acho que essa é uma questão que tem que ser levada em consideração. Em relação ao relacionamento com o Congresso Nacional, embora tenha sido um relacionamento difícil, porque sempre é entre o Executivo e o Legislativo, isso é praticamente de praxe, mas agora pelo menos é uma relação civilizada. Se a gente olhar para o governo Lula do primeiro mandato, ele terminou com o escândalo do mensalão. Nada mais é do que negociar recursos por votação na Câmara Federal e no Senado Federal. Não tem mais mensalão, mas as emendas agora, muitas delas são obrigatórias. Ou seja, o mensalão ele acabou sendo institucionalizado e a briga continua a mesma. É dinheiro, o parlamento quer dinheiro, não o parlamento, mas os parlamentares querem dinheiro para aprovar projetos. Então, eu acho que se a gente for considerar o passado, agora essa relação é mais tranquila e ela é institucionalizada. Mas ela nunca vai deixar de existir. Então, eu acho que esse desafio do Lula ele vai ser menor do que nos últimos anos. A lida com o Congresso Nacional está cada vez mais institucionalizada e as presidências dos poderes, né, do Poder Legislativo, a Câmara e o Senado, durante o próximo ano, eu acho que terão uma relação talvez um pouco mais tranquila com o presidente Lula do que Arthur Lira teve, o Hugo Mota terá mais tranquila. Agora, na mão de Davi Alcolumbre, ele vai passar aperto, porque a relação com o Rodrigo Pacheco era uma relação muito harmônica. Eu só queria entender uma coisa. Você está me dizendo que o toma lá da cá agora é oficial? Antigamente era uma coisa irregular, mas agora está no papel, é isso?
Óbvio que está no papel e o que não está no papel está fora do papel também. Por exemplo, trocar espaço no governo, que todo governo faz de esquerda, de direita, prefeitura. Esse é o funcionamento institucionalizado da política no país. Ele acontece agora. O pagamento de emendas, o pagamento obrigatório é totalmente institucionalizado. E isso também é claro que o parlamento ele tem o direito de distribuir parte dos recursos do orçamento para a população. Mas os parlamentares trocam isso de acordo com os benefícios que eles querem. O toma lá da cá agora envolve o Supremo, envolve a AGU, envolve o TCU. Não é, né? Não é nenhuma novidade. É uma coisa mais pacífica e hoje, o presidente tem menos cordial, força é isso? O presidente tem menos força e tem que entregar mais, né? Tá bom. Pessoal, moradores da região... Pelo menos, enquanto não tá... Porque o negócio é o seguinte, né? Roubar é o cúmulo do absurdo, né, minha gente? Pelo menos você tendo emendas e emendas rastreáveis, você sabe quem pegou dinheiro e quem fez o quê. Isso ninguém pode negar que é um avanço. Olha só, pessoal, moradores da região metropolitana, também de Belo Horizonte, vão começar o ano pagando mais